é do coração da capital de São Paulo, na Praça da República, que a informação e o entretenimento serão veiculados ao mesmo tempo em uma proposta inovadora, através das ondas do rádio com o realismo da televisão e na velocidade da internet. Conhecimentos necessários da saúde do corpo, saúde mental, saúde financeira. E essa busca pela informação e análise começa bem cedo, com a equipe na redação e repórteres espalhados por todo o Brasil. Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, Centro-Oeste. Porque a informação une, cura e deve estar próxima. Com sua participação a partir de hoje em um mesmo propósito. Juntos onde você estiver. Agora, o Brasil Conectado. A informação que você precisa, na hora certa. Relógio, rádio e TV. Apresentação, Breno César e Tabata Porte. Olá, muito bom dia para você. Agora 9h04 no horário de Brasília. Seja muito bem-vindo ao Relógio, Rádio e TV, o seu programa diário comigo, Tabata Porte, com Breno César. Bom dia, Breno. Bom dia, Tabata. Bom dia para você que nos acompanha, seja pelo rádio, pelas mídias ou mesmo pela TV. É isso mesmo. Lembrando sempre que o nosso WhatsApp já está aberto, viu? Já abrimos a lojinha. Pode mandar a sua mensagem pra gente. Vamos falar aqui sobre a inteligência artificial, essa tecnologia que permite que computadores e máquinas simulem aprendizados, né, facilitem o dia a dia no empreendedorismo, no ensino, né, muitas vezes nas escolas, nas universidades, enfim, ela tá aí, veio para ficar e a gente tem que acompanhar toda essa evolução. Esse é o assunto principal desta terça-feira. Mas lembrando, né, para você que hoje é dia do quadro Nossa Saúde, vamos falar sobre a importância do leite materno, seus benefícios e também a introdução para o leite de origem animal. Então já prepara, fique conosco, pega o seu cafezinho e ouça, acompanhe, assista a gente e mande a sua mensagem. Teremos maior prazer de ler aqui e tirar as suas dúvidas com especialistas. E olha, gente, antes de entrar em todos esses assuntos, o que a gente vai falar? Qual que é o assunto que tá na boca do povo hoje, Breno? Esporte, cadê seleção. O Brasil? É verdade. Quero ouvir, tô com saudade do Brasil. Bem lembrado. Será que o Hexa vem, gente? Eu tô otimista, viu, Tabata? Otimista, o time Breno. é bom, o time é bom. A gente tava batendo um papo aqui em off, né, pra você que tá acompanhando o programa agora, que a gente tava fazendo um comparativo, né, um paralelo, seleções anteriores com essa seleção. Claro, não dá pra comparar aí com a seleção do Penta, não dá. Mas assim, tem uma galera aí querendo mostrar serviço, tem pessoas experientes, tem uma zaga bem fortalecida, mas vamos deixar quem entende do assunto abordar isso hoje, né? É isso mesmo, e quem está aqui já no nosso estúdio do Relógio Rádio e TV é o Gabriel Santos, o nosso garoto do esporte. Gabriel, muito bom dia para você. Bom dia, Tabata, Breno e a todos que estão nos ouvindo e assistindo. Bom, você é novinho, né? Eu até brinquei com ele. Eu falei, Gabriel, você ficou feliz com a convocação, com a lista? Ele, fiquei. Eu falei assim, por um lado, o que eu tenho ouvido, né, de mais novos aqui na redação, enfim, com quem a gente convive, estão felizes. Os jovenzinhos estão mais otimistas. Agora, quem acompanhou, né, as seleções, outras épocas, né? Não tá muito assim tão otimista, com muita expectativa, mas a gente é brasileiro e como bom brasileiro torce pela seleção, mesmo, né, com as críticas, né, mesmo que de forma ácida, a gente é bom brasileiro e nós somos torcedores, então, claro, a gente, né, não expectativa desiste. Sempre, não desistimos. É verdade. Gabriel, bom, a lista de convocados, eu quero que você traga, né, o panorama, a sua visão do que você acompanhou ontem no evento com o Carlo Ancelotti.
E é claro, né? Não se fala em outra coisa que não seja Neymar Júnior. Conta pra gente. Bom, Tabata, Breno, então, como estávamos conversando aqui em off, eu sou muito novo, não vi a época de ouro da seleção, as maiores seleções foi uma geração anterior à minha, não consegui ter. Diferente dessas seleções, hoje o Brasil não tem um time tão estrelado como tínhamos antigamente. A gente podia citar 30 jogadores e alguns iam ter que ficar de fora porque não tinha espaço. Hoje a gente tem que buscar em vários lugares, vários países, jogadores que não são tão conhecidos para trazer essa... Garimpar, né? Garimpar atletas para ver se vai dar uma liga, porque provavelmente de estrela, assim, a gente só tem um, infelizmente. Tudo bem que tem uns meninos novos, o Ryan, o Hendrick, que ainda pode se tornar um grande ouro do futebol, mas ainda é muito pouco, os meninos são bem novos ainda, não tem ainda aquela bagagem da gente olhar e falar, o time tá pronto. Então, ontem tivemos a convocação oficial, Carlo Ancelotti divulgou 26 nomes para a lista de convocados, algumas surpresas, eu diria que até o Neymar foi uma surpresa, como o Ancelotti abriu a coletiva dizendo que teve jogadores que participaram de todo o ciclo e não estão na lista oficial, teve jogadores também que não participaram e foram de última hora. Um exemplo maior é o Everton, que vai como terceiro goleiro, muita gente ficava falando o Bento Dom Nasser, Hugo Souza do Corinthians, até o John do Nottingham Forest também estava entre os cotados, acabou não indo e ele optou pela experiência do Everton. Algumas surpresas também, o Danilo do Botafogo, volante, menino que atuou no Palmeiras, atuou fora do país também, agora atua no Botafogo. Também foi somente uma convocação, até foi um dos melhores jogadores dos últimos amistosos, então ele está na convocação oficial. E também o garoto Ryan, que também era uma grande surpresa, só tinha ido a uma convocação do Carlo Ancelotti também, está na lista oficial. E como a Tabata disse, não tem outra coisa a não ser a convocação do Neymar. Quando o Ancelotti anunciou a contratação do camisa 10 do Santos, o auditório no Museu da Manhã veio abaixo, todos comemoraram a convocação do Neymar, que era uma incerteza ainda, até minutos antes da convocação. Ainda mais com a partida diante do Curitiba, que ele saiu machucado, teve que passar a manhã de segunda-feira realizando diversos exames para tentar ver qual que era a chance de ter uma lesão mais grave, uma lesão que podia atrapalhar a convocação. Vamos fazer uma pausa com o Gabriel aqui no nosso estúdio, rapidamente, só para a gente acompanhar mais detalhes sobre a convocação da seleção brasileira. Mateus Cunha, Manchester United. Neymar Júnior Santos. Olha, todo mundo, Neymar Júnior, né? A galera, uau! É aquele fla-flu, né? Um frisson, né? Que teve gente que ficou muito feliz, teve gente que não ficou tão feliz assim. O país ficou dividido, né, Tabata? Bem dividido, né? Neymar tem essa legião de fãs. Né? Tem quem ama, tem quem não gosta tanto. E a expectativa tá muito grande em cima dele. Como que você observou quando saiu, né, a convocação do Neymar? A gente viu ali no evento, todo mundo comemorando, claro. Mas tava muita pressão em cima do Ancelotti, né? Muita pressão. Então, dificilmente ele não cederia. Exatamente. A gente já conversou aqui em alguns outros programas qual Neymar chegaria na Copa. Era uma incerteza porque, infelizmente, ele não teve a sequência que deveria. A gente não viu ele jogar todos os jogos bem, a maioria, os 90 minutos. A gente não sabia qual Neymar que estaria à disposição do Ancelotti. Ele ainda não tinha sido convocado, todas as convocações. Ele estava com problema, estava machucado, precisou fazer um controle de carga para se recuperar no Santos, então a gente ficava nessa dúvida, qual que era o Neymar. Óbvio que o Neymar não precisa provar mais nada para ninguém, a gente sabe o nome dele, toda a história que ele tem, mas a gente está falando de seleção brasileira, a gente também não pode pegar toda a história da seleção e depender de um jogador só. A gente sabe que tem atletas mais novos que estão com uma disposição a mais, que estão com fome de colocar seu nome na história da seleção, e óbvio que o Neymar ele traria um destaque a mais para
para esses meninos mais novos. Isso porque em algumas entrevistas, como o João Pedro, que acabou ficando de fora também, falou, o Casimiro também disse, que ele é muito importante para a seleção. Independente do ciclo, se ele vai estar jogando de titular ou no banco, ele é importante. Isso acho que pesa mais ainda pro Carlo Ancelotti, já que ele é um jogador de grupo, todos os atletas que foram convocados gostam dele. Então, mas ele tem essa confiança no Neymar. E também você ter um atleta de alto nível no banco de reservas ou jogar alguns jogos pontuais, digamos assim, é bem importante para ele, ainda mais para o momento que a seleção vive. Gabriel, ele foi convocado. Agora, acho que a gente ainda continua com essa incerteza. Qual Neymar nós teremos nessa Copa? Exatamente. Diferente das últimas convocações dele em Copa, que ele acabou machucando durante a Copa, essa ele vai chegar, ele vai fazer de tudo para chegar a 100%. Ele teve uma lesão muito grave no joelho no começo do ano, perdeu parte do início da temporada do Santos. Ele teve algumas lesões nesse começo de Campeonato Brasileiro também, no domingo contra o Curitiba também, ele saiu lesionado, mas tudo indica que ele vai fazer um trabalho 100%, provavelmente ele não vai jogar mais no Santos nessas últimas rodadas de Brasileiro, por mais que o Santos esteja numa fase decisiva, até mesmo na Copa Sul-Americana, o Santos deve optar por um controle de carga para ele chegar a 100% na Copa do Mundo. Olha, vamos acompanhar então, né? A expectativa, você tá com expectativa boa, Breno também, eu tô mais realista. Eu não tô muito no time Neymar não, mas gente, quando chegar a Copa, vou torcer muito bem, vou colocar a camisa da seleção, comprar a cornetinha e gritar quando eu tiver que gritar, porque o clima de Copa do Mundo é uma delícia, né? Esse momento é muito gostoso, une a família, amigos, esse momento de pintar as ruas, todo mundo de verde e amarelo é muito bom, é muito gostoso. As lojas, né? O comércio já está tudo, as vendas aguçadas nesse sentido, bandeira, vuvuzelas, né? Exatamente. A minha já está no jeito lá, os vizinhos que me aguardam. A polícia lá batendo na porta do Breno, 10 da noite, pô, chega de comemorar. Mas é isso, Gabriel, olha, muitíssimo obrigada pela sua participação, por trazer aqui, né, a sua análise, as informações sobre essa seleção, né, brasileira nesse 2026 Copa do Mundo. Muitíssimo obrigada e claro que você volta ao longo da semana para trazer aí todos os detalhes, porque agora Copa do Mundo veio para ficar, o clima tá aí, então só é o assunto daqui em diante. Então a gente vai falar muito ainda sobre tudo isso. Muito obrigada, Gabriel. Obrigado, Tabata, Breno e a todos de casa. Valeu, Gabriel. Um ótimo dia para você. E olha, como que você tem acompanhado, né, toda essa expectativa? Manda pra gente a sua mensagem, a gente vai adorar ler aqui pra saber o que você tá achando de tudo isso. Sabe uma pergunta interessante também, Tabata? Você acha que teve alguma injustiça? Vamos abrir esse canal, né? Você acha que teve alguma injustiça? Na sua opinião, alguém realmente não deveria ter sido convocado? Ou alguém que ficou de fora, que você acha, puxa vida, foi injusto? A gente citou alguns nomes aqui, o Hugo, o João Pedro, dentre outros, né? Manda sua opinião pra gente, 11 32 26 11 11, a gente te aguarda. É isso aí. Vamos mudar de assunto agora, falar sobre o que também faz parte do nosso dia a dia, porque não é só a Copa do Mundo não é só festa não, mas é algo muito positivo, porque é a evolução da inteligência artificial. Ela veio para ficar, está no nosso dia a dia e até em coisas que nós nem imaginamos que a IA está presente, viu, Breno? O que é real, hein? Depois da IA. Pois é, o que é real, né? Vai Fica render, aquela dúvida, vai né? Vai render. E, enfim, a evolução da IA, ela veio, né, para facilitar, desburocratizar também o empreendedorismo, né, ajudar pequenos negócios, não só grandes empresas, mas pequenos negócios também. E aí, pra gente entrar nesse assunto, vamos acompanhar agora a reportagem de Felipe Takahashi sobre esse assunto tecnológico. Você já imaginou entrar dentro de um filme ou virar um desenho em questão de segundos? Pois isso já é possível. Eu posso me colocar dentro de um filme de Velho Oeste com cowboys e foras da lei, ou até mesmo sair disso e virar um personagem de desenho animado, em um mundo de ficção e fantasia.
Tudo isso com a ajuda da inteligência artificial. Vídeos, imagens e cenários são criados em poucos cliques e a tecnologia que parecia coisa do futuro já faz parte do nosso cotidiano. A IA já faz parte da rotina de milhões de pessoas no mundo. Segundo estudos da Microsoft, cerca de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas já utilizaram ferramentas de IA generativa para trabalhar, estudar ou resolver problemas do cotidiano. A ferramenta é uma categoria de inteligência artificial projetada para criar conteúdos como textos, imagens, áudios, vídeos e códigos a partir de comandos simples. O que antes parecia distante, hoje está presente na palma da mão. No Brasil, o avanço da tecnologia também chama a atenção. A pesquisa Consumo e Uso de Inteligência Artificial no Brasil, feita pelo Observatório Fundação Itaú e Datafolha, mostrou que 93% dos brasileiros já utilizam alguma ferramenta desse tipo. Apesar disso, apenas 54% afirmam realmente entender o significado desse termo. A IA causa impacto em diversas áreas, como no entretenimento até a utilização como mecanismo profissional. Em 2024, o Brasil ficou acima da média mundial no uso de IA generativa. 54% dos brasileiros disseram usar esse tipo de tecnologia, enquanto a média global foi de 48%. Porém, junto com os avanços, surgem também preocupações. Vídeos manipulados, imagens falsas e golpes virtuais estão cada vez mais sofisticados. O especialista em inteligência artificial André Maluf alerta a importância de verificar informações, desconfiar de conteúdos suspeitos e usar a tecnologia de forma consciente. E aí a grande recomendação é assim, busque apoio, não busque conversar com quem entende, conversar com quem tem usado, peça ajuda ali na operação e no uso dessas coisas e, mais uma vez, confirma as fontes, né? Ao invés de encaminhar, manda para alguém e pergunta, será que isso aqui é verdade? Escuta realmente senso crítico, mas não tem como. A gente vai precisar passar por uma educação tecnológica de todas as gerações para que a gente possa começar a melhorar a nossa capacidade de uso e evitar problemas em torno disso. A inteligência artificial já mudou o presente e promete transformar ainda mais o futuro. A nova tecnologia veio para ficar e aprender a conviver com ela será parte da vida de todos nós. Então o que a gente vê hoje não é comparável ao que a gente vai viver daqui 6 meses. Porque daqui 5, 10 anos a gente pode ter certeza que a gente vai estar olhando para trás e calculando o tamanho da revolução. É isso, né? A IA veio para ficar e a gente precisa, então, acompanhar. Eu confesso aqui, viu, Breno, que falar sobre tecnologia, para mim, é um desafio. Porque eu acho que quando você tem um bloqueio, porque eu acho que tudo está evoluindo tão rapidamente. É muito rápido, acelerado demais, né? Acelerado demais. E o que a gente usa, né, no celular, no computador, você que nos acompanha, talvez não esteja entendendo também do que a gente está falando, né? Inteligência artificial, eu confesso que também é muito difícil. Pra gente que trabalha no jornalismo, na comunicação, também é difícil para nós, né? Acompanhar tudo isso e trazer aqui as informações, porque tudo muda tão rapidamente. O que hoje tá evoluído, amanhã já está muito mais e as coisas vão mudando. Ontem eu estava vendo muitas matérias sobre os testes já em robôs humanoides, né? Então se prepare para uma era aí extraordinária. Exatamente. Aqui no Brasil não é ainda exatamente uma realidade, né? Os robôs humanoides. Há muitos estudos em universidades federais pelo Brasil afora sobre tudo isso, mas na China a gente já tem acompanhado, no Japão também, campeonatos esportivos de robôs. Orquestra com acompanhamento de robô também já em teste. Quer dizer, onde vamos parar? Onde vamos parar, né? E os filmes que a gente acompanhava, né, anos atrás, com robôs, tomando o rumo do mundo, agora o que parecia já é apenas ficção, né? O que é uma ficção agora é realidade, né? 9h22. Vamos fazer aquela pausa para acompanhar a previsão do tempo na sua região, na nossa região. E é claro, você se programa, tem que levar o guarda-chuva, tem que levar casaco. Vamos acompanhar então.
Dia quente em Boa Vista com chuva rápida. A temperatura fica entre 24 e 30 graus. Teresina deve ter sol com muitas nuvens e pancada de chuva, máxima de 30 graus e mínima de 23 graus. Brasília tem previsão de sol com aumento de nuvens e possíveis pancadas de chuva. A mínima é de 17 e a máxima 28 graus. Já em Curitiba tem chance de garoa pela manhã e frio. A temperatura fica entre 10 e 15 graus Celsius. Dia de sol com muitas nuvens e possibilidade de chuva em Belo Horizonte. A mínima é de 17 graus e a máxima 26 graus. Relógio, rádio e TV. Seu amor eu não posso explicar, esse amor eu não posso comprar. Um amor que vem pra transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus, perfeito amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me fortalece e me conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo. Seu amor eu não posso explicar, esse amor eu não posso comprar. Um amor que vem pra transformar a vida da gente. Um amor que me amou primeiro, antes do ventre me amou por inteiro. E só há esse amor que é fiel e verdadeiro. É Jesus, esse amor é Jesus, perfeito amor que me foi revelado na rude cruz. É Jesus, esse amor é Jesus, que me salva e me fortalece e me conduz. Esse amor não reclama de nada e perdoa da escolha errada. Esse amor que não há outro igual, amor que me ama incondicional. Esse amor me derrama a graça e não há um só mal que me faça. Esse amor que se importa comigo, sacia minha alma e me dá seu abrigo. Sem Jesus eu não vivo.
Agora, no horário de Brasília, vamos fazer um giro pelas principais notícias agora do Brasil e do mundo. Bom, e a maioridade penal, a Comissão de Constituição e Justiça da Câmara retoma hoje, vale lembrar, o debate sobre aquela famosa redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, isso em casos de crimes hediondos. O tema divide opiniões entre parlamentares e especialistas, enquanto dados do CNJ apontam que o Brasil tem atualmente mais de 11 mil jovens cumprindo medidas socioeducativas. Uma forte massa de ar polar avança pelo país e derruba as temperaturas. O sul entra em alerta para o risco de geadas e o sudeste e centro-oeste registram marcas bem abaixo da média para o mês de maio. Enquanto isso, norte e nordeste seguem em atenção para temporais e chuvas intensas. E o Ministério da Fazenda revisa projeções e eleva a estimativa da inflação de 3,7% para 4,5%. Uma mudança que acende aí o alerta no mercado financeiro e principalmente no bolso do consumidor para os próximos meses. BNDES em alta. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social acelera a liberação de crédito e fecha o primeiro trimestre do ano com lucro recorde. Polêmica da convocação. O técnico Carlo Ancelotti agita os bastidores do futebol ao confirmar o menino Ney na lista para a Copa do Mundo. E a decisão, é claro, divide torcedores e analistas sobre o atual momento do craque e principalmente o impacto de sua presença no vestiário da seleção canarinho. Dia de combate à cefaleia. Campanhas nacionais alertam a população sobre os riscos da automedicação para dores de cabeça crônicas. Especialistas relembram que a enxaqueca é uma das principais causas de afastamento do trabalho no Brasil. Pois aí, hoje um dia especial, estamos falando da comemoração, né, da doação do leite humano como objetivo de conscientizar a população sobre a importância. A gente adiantou no comecinho do programa a respeito desse assunto, convidado especial que estamos já aguardando e com certeza a sua interação, mais uma vez eu vou repetir, é pelo 11 32 26 11 11, já anota aí porque a gente quer perguntas aqui para total interação. Você vai aproveitar para tirar dúvidas. É isso mesmo. Antes de falar do leite materno, porque aí você, é claro, você é mãe, você é avó, você faz parte da rede de apoio de alguma mamãe que tem leite excedente e que pode fazer a doação. Enfim, você que amamenta, você que tem o seu bebezinho em casa, pode mandar a sua mensagem, já vai aí preparando, tá? Mas antes, a gente vai falar sobre a inteligência artificial. Sim, que é o assunto. Eu falei que é o tema central de hoje, né? Que eu disse... Gente, eu tenho muita dificuldade para aprender e aqui nesse espaço do Relógio Rádio TV, a gente, nós estamos aqui como comunicadores, jornalistas, entrevistadores, mas também como alunos, de certa forma. Aprendendo porque a gente sempre. Aprende muito. É verdade. Né? Então, nós vamos falar sobre esse assunto importantíssimo, porque é o seguinte, a inteligência artificial, como eu disse, ela está presente na nossa rotina, nós percebendo ou não, identificando ou não, né? Ela está presente, por exemplo, na forma como nós nos informamos, nos relacionamos, aprendemos e tomamos decisões. Mas você sabia que ela está ajudando, por exemplo, a descobrir a cura de doenças raras, por exemplo? Essencial. Prevendo desastres climáticos e até mesmo tornando o trânsito das grandes cidades menos estressante, mais eficiente. É a tecnologia trabalhando a favor de todos nós, da população, para nos oferecer, é claro, mais qualidade de vida. E é sobre esse assunto, a evolução da IA, a famosa inteligência artificial, que vamos falar agora com um docente da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Leandro Augusto da Silva. Doutor, muito bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, doutor. Bom dia a todos, obrigado aí pela oportunidade. Muito obrigada. Doutor, é possível dizer que a inteligência artificial hoje é a nossa maior aliada para o futuro?
Sem dúvida. É uma tecnologia que é impactante e ela está acessível a toda a população, né? Então, sem dúvida, ela veio para mudar muita coisa no nosso dia a dia. Agora, doutor, como que o uso diário de assistentes virtuais, algoritmos de recomendação estão moldando a nossa capacidade de tomada de decisão independente? Pois é, a inteligência, o que tem por trás da inteligência artificial, ele é um algoritmo, né? Então, o algoritmo, ele é uma linguagem que o computador entende, e a metáfora que dá para fazer, né, é como se fosse um bom executor de uma receita, né? Então, se for fazer um bolo, dado todas as condições de ingredientes, modo de preparo, etc., ele vai fazer. E ele, a toda execução, ele repete a mesma instrução. E por outro lado, como ele é um algoritmo, você precisa definir algumas premissas no início, né? E essas premissas, elas podem ter vieses. E aí esses vieses é o que acaba, muitas vezes, gerando essas incertezas do uso da inteligência artificial. Agora, doutor, esse tipo de IA que nós, né, pessoas comuns utilizamos no dia a dia, pega o computador, usa ali o famoso chat GPT, faz uma pergunta para ele, isso não é nada perto da capacidade, né, que tem a IA, e que isso tem impactado também quando a gente fala da área da saúde, né? E eu queria te perguntar como que essa tecnologia, essa ferramenta está acelerando, por exemplo, a descoberta de novos medicamentos, diagnósticos de doenças e enfermidades, né? E como tudo isso pode impactar, ou em quanto tempo isso pode impactar a saúde pública no Brasil? Perfeito. O grande ponto da inteligência artificial é o poder dela de processar muitos dados, né? Então, como eu estava comentando do algoritmo, né? Aqui o algoritmo da inteligência artificial, o aprendizado dela vai se dar por todos os dados que tem disponível, e aí, é claro, entra numa questão aí sobre ética de dados e tudo mais, mas se a gente tiver ou conseguir organizar, né, todos os tipos de doenças, sintomas e etc., relacionados à medicina, e apresentar isso para um algoritmo de inteligência artificial, ela vai buscar os padrões, e a partir desses padrões ela consegue inferir situações que ainda não acontecem. E tem todo um cuidado que precisa ser dado a essa forma dele de prever, né? Justamente pelo dado de entrada que é apresentado, tendo uma curadoria certa deles e tudo mais, e ela conseguir fazer essas inferências futuras de situações que não existem. Algumas situações, né, de às vezes doenças raras, ela não vai conseguir falar, né, dar o diagnóstico ali preciso, porque é uma doença rara. Como ela depende de um histórico e de padrões para aprender, doenças raras é uma novidade que vai precisar, porque ainda precisa de um estudo, de uma elaboração e tudo mais. Então, tem um impacto muito forte em ajudar em políticas públicas, em ajudar o médico a tomar decisões que são rotineiras dele, e amplia o conhecimento dele para fazer a coisa que o médico ele faz melhor, que é o
o atendimento ao paciente, né? Agora, essa automação de tarefas, né, doutor, burocráticas, repetitivas, elas estão permitindo, né? Ela está permitindo que os profissionais foquem em atividades mais estratégicas, humanas, mais criativas também, né? Não só no setor da saúde, mas em outras áreas também. Perfeito. Eu tenho usado muito o termo que a inteligência artificial ela amplifica o que o ser humano ele faz bem, né? E vai liberar tempo para que só o humano sabe fazer. Então, eu estava dando o exemplo do médico. Então, o médico, quando ele tem o apoio da IA no diagnóstico, vai liberar o tempo dele para atender melhor o seu paciente, conversar melhor, saber a história e assim por diante. Então, quando ela entra como uma ferramenta, quando a inteligência artificial, você usa ela como uma ferramenta, ela potencializa muito o profissional. Agora, doutor, você acredita, então, que a IA ela veio para democratizar o empreendedorismo? Porque quando a gente fala de gigantes da indústria, empresas gigantescas, eles já estão, né, investindo e pesadamente em automação, em inteligência artificial, desde linhas de produção até mesmo dentro de escritórios. Mas quando a gente fala de pequenos negócios, fica aquela dúvida, né? Como que a IA vai desburocratizar ou democratizar, né, pequenos negócios, o empreendedorismo? Você acredita, então, que a IA ela vai ajudar a fortalecer o pequeno empreendedor? Ou a resposta é sim. E a resposta é sim, ela democratiza, isso é fato. Você consegue fazer muitas automações ou muitos trabalhos, né, que de uma forma mais rápida, ele acelera, ele potencializa. Isso, de fato, para os pequenas e médias empresas, né? Então, ela potencializa e ela democratiza. Isso é uma verdade. Mas tem um trade-off aí, que é o custo dessas tecnologias, né? Então, ela tem um custo muito alto. Eu entendo que para os próximos anos aí, vai ter muito essa discussão entre o valor que ela traz versus o investimento que você tem que fazer com a inteligência artificial. Porque é uma ferramenta poderosa, mas ela também tem um custo relativamente importante no orçamento das empresas. À medida que a IA for tendo mais demanda, professor, isso tende, na sua percepção, a ficar mais acessível ou pode ser que não, que mantenha como falando de forma financeira mesmo, como você bem disse aqui, ou tende a deixar mais acessível mesmo para todos? É difícil falar hoje, né, o que vai acontecer, porque tem muitas empresas que estão surgindo, tem muitos trabalhos até científicos que focando inclusive em ter inteligências artificiais mais baratas e até voltadas ao país, né, ao Brasil. Então, é difícil imaginar o que vai acontecer. O que a gente vê hoje é que está cada vez mais aumentando a dependência do nosso dia a dia da inteligência artificial. E aí essa dependência, ela gera uma demanda. E aí essa demanda, ela vai ter um custo associado. E aí esse custo tem que analisar o quanto que isso vai impulsionar
e ajudar a gente no nosso dia a dia, né? E aí tem, em paralelo, que vem correndo, nacionalmente falando, né, iniciativas para ter uma independência tecnológica de inteligência artificial para o país e para as coisas que são regionais também do país, né? Uhum. Bom, isso a gente, né, falou aqui sobre empresas privadas, né, como a IA vem para facilitar, automatizar processos que antes eram mais burocráticos, demandavam mais tempo, mais dinheiro também, mais investimento, mas no setor público também, eu citei a questão da saúde, mas de modo geral, professor, de que maneira os serviços públicos digitais aprimorados por IA, né, especificamente, os serviços digitais, eles estão facilitando a vida dos cidadãos e acabam tornando governos, né, processos governamentais mais eficientes. Ou você acredita que no Brasil isso ainda está a passos ali mais de tartaruga, né? A gente ainda está engatinhando. Excelente reflexão aqui que você trouxe. Que, vamos falar assim, é possível você fazer essas automações para melhoria de serviços públicos, desburocratização de atendimentos, agendamentos, até processos. Isso, sem dúvida, o uso da inteligência artificial, ela acelera, ela ajuda muito. Tem essas questões, assim, algumas discussões, né, sendo feitas, né, no que se diz sobre a soberania digital do país, né? Então, quando a gente pega um dado de algo público e usa a inteligência artificial, tem um certo receio pela falta de transparência de como que esses dados depois vão ser trabalhados pelas empresas que dominam a inteligência artificial, que são as Big Techs, que não tem ainda muita... A gente não sabe se está pagando, eles estão de fato protegendo esses dados ou eles estão usando para refinar os modelos. Então tem essa preocupação que é colocada, que depende do trabalho que já vem sendo feito por governo, né, pelo governo, de ter uma lei geral de inteligência artificial, né? A gente já tem de proteção de dados, mas inteligência artificial ainda é uma discussão. Eu acho que quando essa coisa mais política ficar definido, a implementação ela vai ser muito mais, vai ser rápida, porque a tecnologia ela tá disponível, a gente vê elas no dia a dia. Então eu trabalho com isso no dia a dia, eu vejo assim, em termos de atendimento, o que a gente consegue acelerar e desburocratizar é algo assim impressionante. Olha, professor, muitíssimo obrigada pelas informações, pela entrevista. Como eu disse no comecinho, a gente fica aqui como entrevistador, né? Mas a gente acaba aprendendo e muito. Então fica o agradecimento meu, do Breno, de toda a equipe pela sua disposição, viu? Muitíssimo obrigada, professor. Eu que agradeço e estou sempre à disposição de vocês. Bom dia. Um ótimo dia para você. Nós acabamos de ouvir o docente da Faculdade de Computação e Informática da Universidade Presbiteriana Mackenzie, professor doutor Leandro Augusto da Silva. E às 9h46, Tabata. Hoje um dia muito importante.
é um dia comemorado, né? Celebrado o Dia Mundial da Doação de Leite Humano, né? O leite materno, com o objetivo de conscientizar principalmente a população sobre a essência, né? A importância da doação do leite humano. E esse assunto agora rouba a cena aqui no nosso encontro nessa manhã, tá, Batá? Rouba a cena, e a gente tem que falar sobre esse assunto porque é importantíssimo, né? Como o Breno disse, neste mês é comemorado o Dia Mundial de Doação de Leite Humano. Então ficam muitas dúvidas, né? Para quem que qual o destino desse leite doado por mamães que têm leite em excesso, né? Para onde vai? Será que vai para bebês que estão em hospitais, em UTIs? Ou ele é voltado para mães que não conseguem amamentar por alguma razão, não tem leite suficiente, ou teve algum problema de saúde que a impossibilitou de amamentar o seu próprio filho? Então, sobre esse assunto, a gente vai tratar daqui a pouquinho. A gente está fazendo suspense, mas é porque logo mais teremos aqui a entrevista, a participação ao vivo com um pediatra sobre o assunto. Mas eu queria puxar o gancho, Breno, sobre a inteligência artificial. Só voltar um pouquinho bora lá, vamos sobre falar. o assunto, e a gente vai tratar mais sobre, porque tem muita coisa para falar. Muito bem. Tem mais alguém? Você viu aqui, tá. né? Você viu aqui que o professor, né, estava falando sobre em processos digitais de governos, né? A gente acha que usa ali, seja em algum site, conversando com o robô, mas isso é só pouquinho, meu Deus do céu. O básico do básico, Nossa, o básico do básico, e é muita coisa. Mas olha, agora a gente vai falar sobre como que essa tecnologia, ela chega nas escolas. Será que todas as escolas públicas do nosso país estão preparadas para receber tecnologia? Será que elas estão bem equipadas? Estrutura, né? Estruturadas, porque a evolução da tecnologia tá aí, a IA tá aí, então as crianças, os adolescentes, eles precisam acompanhar, estarem bem educados tecnologicamente também, porque se não estiverem, o país vai ficar para trás. O futuro não são as crianças? Então, nova geração precisa de investimento. Vamos acompanhar agora na reportagem de Esté de Marco. A falta de computadores é um dos maiores gargalos da educação no Brasil. Dados do Ministério da Educação indicam que, apesar do avanço da internet rápida, cerca de 23 mil escolas públicas não conseguem utilizar a conexão por falta de equipamentos ou de espaço estrutural adequado. Com isso, 1 em cada 4 escolas que recebem a internet de alta velocidade sofre com a falta de computadores. A média de apenas um equipamento para cada 10 alunos. Muitas unidades até recebem doações de empresas privadas de computadores e notebooks, mas não possuem salas adequadas, segurança ou fiação elétrica suficiente para instalá-los. A situação é ainda mais crítica em escolas da rede municipal e em áreas rurais, onde a oferta de computadores para o uso dos estudantes é consideravelmente menor. A ausência de dispositivos limita o uso pedagógico da internet. Os estudantes acabam excluídos do desenvolvimento de habilidades digitais essenciais e do acesso a plataformas interativas de aprendizagem. A Estratégia Nacional de Escolas Conectadas previu investir 8 bilhões e 800 milhões de reais até o fim deste ano, com conectividade, infraestrutura elétrica, equipamentos e conteúdos educacionais. O programa articula ações com estados, municípios, empresas e organizações da sociedade civil para universalizar o acesso à internet e à aprendizagem digital. A intenção é levar a internet com fins pedagógicos para que o professor possa passar um vídeo, para que os alunos possam ter acesso ao computador, à internet e realizar pesquisas escolares. Bom, sobre esse assunto, né, sobre a inteligência artificial, a gente viu aí na reportagem que nem todas as escolas estão preparadas, estão bem equipadas, né? O acesso à tecnologia ainda melhorou muito no Brasil. Avançou.
né? Há de se reconhecer, mas ainda não é 100%, não é democrático, né? Porque regiões mais remotas não têm um acesso e isso, gente, a gente está falando de muita coisa aí do nosso dia a dia, não só de educação, né, Breno? Envolve muita coisa, né? E é sobre esse assunto que nós queremos tratar agora, não exatamente sobre a educação também, mas lá na frente também sobre como a IA ela está nos negócios. Ela tem ajudado muito empresas, empresários da indústria, setores da economia no geral, como eles estão utilizando a inteligência artificial a seu favor. E é sobre esse assunto que a gente vai falar agora com Stefano Levorato. É Stefano ou Stefano? Ele é CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Ótimo dia para você. Ótimo dia. Olá, Tabata. Olá, Breno. Bom dia a toda a audiência. É Stefano mesmo. Um prazer estar aqui com vocês. Um prazer é todo nosso, Stefano. Olha, historicamente, as grandes inovações tecnológicas, elas demoravam, aliás, anos, né, para chegar ao empreendedor, ao pequeno empreendedor, por conta do custo. Anteriormente estávamos falando sobre isso na entrevista anterior, né, com o professor Dr. Leandro Augusto da Silva, e ele falou sobre o quanto tem ajudado a democratizar o empreendedorismo, a IA especificamente, mas que ela não era acessível a todos, porque demanda um investimento, né? E eu queria saber de você, então, da sua análise, da sua experiência. A IA, ela tem quebrado essa barreira? Sim, Tabata, ela tem quebrado uma barreira muito grande e tem realmente agora se tornado acessível a todo mundo. Eu vivi essa transição ao longo do meu trabalho. Eu comecei a utilizar ferramentas de inteligência artificial lá em 2012, dentro de uma grande empresa, em um sistema muito caro e muito restrito, onde poucas pessoas tinham acesso. Então, como a gente está falando de mais ou menos 14 anos atrás, naquela época, essas ferramentas de inteligência artificial, elas utilizavam de um sistema computacional muito caro, elas eram muito restritas e elas trabalhavam em sistemas isolados e altamente sigilosos. Então foi ali que eu comecei a entrar e utilizar esse tipo de sistema em um ambiente que era pouco acessado por poucas pessoas no mundo ainda. Então eu trabalhava numa grande montadora, numa grande corporação, a gente tinha acesso a sistemas computacionais, muitos ainda em testes, e a gente utilizava nessas indústrias essas ferramentas, e ali a gente foi fazendo os primeiros testes. E hoje o cenário mudou muito, principalmente nos últimos 5 anos, a gente vê uma grande quantidade de modelos de inteligência artificial que tem não só diversificado a utilização delas, mas também se tornado cada vez mais acessíveis. Então hoje, muitas pessoas conseguem fazer aquilo que eu precisava utilizar 16 computadores e algo que custava centenas de milhares de dólares, hoje eu consigo fazer não só o mesmo resultado, mas ainda melhor com qualquer aparelho de smartphone. Então, realmente, a democratização da IA, ela está por aí, só que isso nos traz outros desafios, que é a capacidade e a compreensão das pessoas de como utilizarem essas ferramentas. Ô Stefano, agora vamos pensar um pouquinho além. Vamos imaginar que daqui a 5 anos, como é que vai ser? Dá para a gente descrever aqui o cenário, como vai ser essa questão, né, do empreendedorismo? E se a pessoa, por exemplo, o empresário, médio, pequeno porte, ele chegar a dizer, não, eu não vou aderir a essa nova ferramenta. Como é que vai ficar a situação? Some do mapa? Corre esse risco? Olha, corre esse risco de certa maneira. Existem algumas profissões, algumas empresas, alguns modelos de trabalho que eles se perpetuam ao longo dos anos, apesar da grande evolução tecnológica, né? Então a gente vê ainda aqui alguns trabalhos, artesãos e trabalhos muito específicos que eles ainda existem, porém eles encolhem muito.
Então, aqui, Breno, eu vou fazer um paralelo com uma evolução muito similar que a gente aconteceu na nossa história, que foi com a fotografia. A fotografia, quando ela veio, ela teve uma alta rejeição da sociedade, principalmente de uma indústria específica que eram os pintores. Muitos profissionais que eram pintores, eles faziam pinturas de retratos de família. Quando veio a fotografia, ela começou a tirar o emprego dessas pessoas e só sobrou os artistas mais criativos que utilizavam e ainda utilizam da arte e da pintura para uma expressão criativa. Mas quando é para você fazer uma coisa menos criativa, simplesmente retratar uma pessoa, hoje a tecnologia ela praticamente substitui isso. Então, a gente vê o mesmo movimento acontecendo com a tecnologia da inteligência artificial, softwares e assim por diante. Então, pessoas, a grande massa, ela vai ser afetada sim por isso. Então, os negócios, eles precisam utilizar essas ferramentas e principalmente os pequenos e médios empreendedores. A gente ajuda muito essas pessoas, esses profissionais e esses líderes a aplicarem isso nos seus negócios, porque são eles que carecem de mão de obra, carecem de uma estrutura grande para poder gerenciar e orquestrar o seu negócio, e é justamente nessa ajuda que essas ferramentas estão entrando, para darem mais braços e uma maior capacidade para esses profissionais. Stefano, do ponto de vista de ecossistema, o que falta na sua análise para o Brasil impulsionar ainda mais essa virada de chave que você falou que falta, né, para muitas pessoas, principalmente o pequeno empreendedor, o empreendedor de bairros mais carentes, né, de comunidades. A gente precisa, talvez, de mais linhas de crédito voltadas à tecnologia, à inovação? Olha, quando a gente fala em linha de crédito, Tabata, a gente está falando de investimento do negócio. Muitas dessas ferramentas, elas são relativamente acessíveis e elas têm valores que as pessoas já conseguem utilizar. Então, na verdade, esses pequenos e médios empreendedores, eles ainda não precisam incorporar a tecnologia para dentro do negócio e ser dono daquela tecnologia. Ela consegue simplesmente utilizar aquilo conforme for a sua demanda. É exatamente este modelo de negócio que tornou as ferramentas de inteligência artificiais acessíveis a todo mundo, porque você consegue usar parte delas e você pagar somente aquilo que você usa. Você não precisa comprar o software, comprar o hardware. Você consegue, digamos, alugar um espaço naquela utilização. E daí a gente chega no ponto que é a sua pergunta, né? Aonde que está o gargalo? Qual que é o desafio? O principal desafio hoje está na capacidade desses empreendedores e desses líderes saberem como utilizar essas ferramentas. Muitos empreendedores ainda têm dificuldade de utilização de um sistema computacional, de utilizar um computador, um smartphone dentro do seu negócio. Então, a gente volta ali um pouco na era da transformação digital. Então, tem uma parcela da população que ainda está aprendendo a utilizar o básico do computador, para então depois a gente chegar nessa parte da inteligência artificial. E quando a gente chega ali, quando a gente pega pessoas que já têm familiaridade com os sistemas de informática, aí o que falta é o conhecimento. Como ele vai utilizar isso no seu negócio? Porque hoje a gente vê uma gama gigantesca de ferramentas de IA sendo apresentadas ao mercado. Muitos empreendedores carecem de um conhecimento estratégico de saber como utilizar aquilo. Eles acabam indo muito pela propaganda da ferramenta e quando eles começam a utilizar aquilo que tem uma promessa muito bacana, uma promessa de revolução, mas a hora que eles começam a utilizar, eles veem, nossa, mas não é bem assim. E é isso um dos papéis que a Sociedade Brasileira de Inovação hoje aplica, que é instruir os líderes a como utilizar essas ferramentas de negócio dentro da sua estratégia e também ajudar o seu time a conviver com essas ferramentas, porque muitas atribuições, muitas tarefas que são realizadas ou pelo empreendedor ou pela sua equipe, elas devem ser terceirizadas e mudar de lugar dentro da sua estrutura hierárquica
para ferramentas de IA. Então, hoje, o que a gente vê como maior demanda é esse conhecimento estratégico de como aplicar a IA dentro do seu negócio. É isso, a gente precisa de mais programas públicos, né, de capacitação em massa. Stefano, olha, muitíssimo obrigada pela entrevista. Nós conversamos já, mas fica o convite, viu, Stefano, para você voltar outras vezes, porque tem muitos outros assuntos para a gente tratar, né, sobre a IA no mercado de trabalho, enfim, falar sobre esse ecossistema, programas públicos de capacitação que precisam, né, como você bem disse, mas muitíssimo obrigada, fica o convite para uma próxima vez, foi um prazer enorme. O prazer foi meu, obrigado Tabata, obrigado Breno, obrigado audiência, um ótimo dia a todos. Obrigado, Stefano, bom dia. Nós acabamos de falar com o Stefano Levorato, CEO e cofundador da Sociedade Brasileira de Inovação. Ô, Tabata, a questão é real, não é para assustar. A palavra é adaptação. É isso. Capacitação, né? Como eu preciso também para acompanhar toda essa evolução. Porque ficou muito claro que assim, não é que você vai sumir do mapa se não aderir a essa ferramenta, é que você fica obsoleto, você para no tempo, essa é a realidade. É isso mesmo. Olha, vamos falar agora sobre aquele assunto que a gente falou lá atrás, fez uma expectativa muito grande, porque é um assunto importantíssimo para todas as famílias. 10h03 agora, no horário de Brasília. Vamos entrar no nosso quadro, o quadro de toda terça-feira, o quadro Nossa Saúde. E a gente vai falar sobre um combustível essencial, gente, para o futuro das nossas crianças, a nutrição que vem das mães nos primeiros anos de vida. Quando a gente pensa nessa fase, né, um alimento assume o papel central aí, que é o leite. O leite materno, principalmente. À medida que a criança cresce ou diante de realidades em que a amamentação não é possível, né? Como eu disse anteriormente, surge um novo capítulo nessa história, que é a introdução do leite de origem animal. Surgem muitas dúvidas. Eu sou mãe também, sei disso, né? A cabeça das mães fica assim, rodeia o tanto de questionamentos que nos ronda. É que demais. É natural, né? É demais, é natural. E é claro que todo mundo precisa estar atento, não só as mães, né? As vovós, os pais, os avós, todo mundo que está nos acompanhando. É um assunto importantíssimo e por isso que a gente vai tratar dele aqui agora com o pediatra Lancaster Diniz. Doutor, um ótimo dia. Você já está conectado conosco. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio e TV. Bem-vindo, doutor. Olá, Tabata. Olá, Breno. Tudo bem? Bom dia. Tudo ótimo. Como é que vão vocês? Doutor, muito bem. Tudo ótimo. Doutor, surgem muitas dúvidas, né, sobre esse assunto de amamentação. Por que a gente escolhemos até, né, esse assunto? Por conta do Dia Mundial de Doação de Leite Humano, que é um assunto importantíssimo. Acompanhamos agora há pouco uma reportagem sobre, voltado, né, especificamente para bebês em UTI, bebês que nasceram prematuramente. Aliás, eu falei que não, a coordenação falou aqui no meu ouvido, nós não assistimos, eu acho que eu já tô lá na frente, doutor. Vamos acompanhar agora, então. 2 horas de programa, a gente fica aqui com a cabeça já zuretinha. Sem problema. Mas vamos acompanhar agora a reportagem, doutor, juntos também, fica o convite, aí você volta conosco e a gente entra então no assunto de aleitamento. A prática do aleitamento está relacionada a inúmeros benefícios, uma vez que o leite materno tem todos os nutrientes de que o bebê precisa até os 6 meses de vida, protegendo-o contra doenças. Após a amamentação exclusiva, uma alimentação complementar adequada e saudável deve ser oferecida e a amamentação deve continuar em paralelo, até o 2º ano de vida ou mais da criança.
O leite materno previne mais de 820 mil mortes de crianças menores de 5 anos no mundo anualmente, reduzindo em até 40% a mortalidade em bebês amamentados nos primeiros 6 meses de vida. De acordo com a Organização Pan-Americana da Saúde, o aleitamento materno de longa duração também contribui para a saúde e o bem-estar das mães, reduzindo o risco de câncer de ovário e de mama e ajudando a espaçar gestações. A amamentação dos recém-nascidos na primeira hora de vida também é vital, protegendo o bebê de infecções e reduzindo a mortalidade neonatal. Além desses benefícios, a amamentação também fortalece o vínculo afetivo entre mãe e filho. Segundo dados da OPAS, no mundo, apenas 4 em cada 10 crianças são amamentadas exclusivamente nos primeiros 6 meses de vida. Na América Latina e no Caribe, menos da metade dos bebês, ou 48%, são amamentados em sua primeira hora de vida. O Brasil se tornou referência internacional em doação de leite por conta do trabalho da rede de bancos de leite humano. A rede é a maior e mais complexa do mundo, contando com mais de 200 bancos e postos de coleta presentes em todos os estados do país. A rede contribui para a redução da mortalidade infantil no mundo. A tecnologia brasileira é um modelo para mais de 20 países das Américas, Europa e África. A Experiência Nacional disponibiliza hoje cerca de 160 mil litros de leite humano distribuídos todos os anos a recém-nascidos de baixo peso. Bom, doutor, a gente está com o doutor Lancaster Diniz conectado no Relógio Rádio TV para tratar desse assunto conosco sobre o leite materno, a importância, os benefícios. Doutor, muito se fala, né, que o leite materno ele funciona até como uma vacina natural, não tirando, claro, a importância da vacinação, do calendário infantil, mas não é isso que a gente está tratando aqui. Mas o leite materno ele funciona mesmo como uma vacina, digamos, natural do bebê, né? Como que exatamente a mãe transmite, então, essa proteção para o filho? Tabata, então, o leite materno ele é fundamental, né? O Brasil, inclusive, é um país que tem um exemplo nessa parte de introdução e estimulação do aleitamento materno. A OMS tem uma meta aí de 50% mais de taxa de amamentação e o Brasil está bem perto disso. Eu acredito que nos próximos anos a gente vai conseguir atingir essa taxa. E para 2030 essa taxa geralmente vai ficar perto de 70%, 80%. As mães geralmente, quando elas são vacinadas e quando têm infecções, elas desenvolvem anticorpos. E através do leite materno ela faz uma espécie de vacinação passiva para os filhos, porque parte desses anticorpos da mãe são introduzidos através da amamentação nessas crianças. Então, sim, a amamentação ela tem um efeito protetor imunológico importantíssimo. E não é só, na verdade, esses anticorpos não, Tabata. Existem outros produtos que vêm junto ao leite materno que fazem com que a proteção dessas crianças aumente. Então, tem certas enzimas protetoras e alguns estimulantes de desenvolvimento de flora intestinal, tudo isso vem através do leite materno. Então, o leite materno é um alimento assim, de suma importância, e principalmente num país igual ao nosso, que é um país ainda em desenvolvimento. Agora, Lancaster, por exemplo, de repente a mãe não está com dificuldade de ter o leite materno, às vezes acontece, né? Por vários fatores. E quando seria possível começar a utilizar o leite de caixinha, por exemplo, ou outros, né? Ou a fórmula, né, doutor? Como fazer numa situação dessa? Breno, isso é passivo de muita discussão, né? Sem dúvida nenhuma, o melhor alimento para uma criança é o leite materno, isso é indiscutível. Mas é lógico que a gente tem muitos problemas que a gente não pode subestimar e que muitas vezes são impossibilitadas de amamentar. Eu vejo assim, isso a nível de consultório do meu dia a dia profissional, que a gente muitas vezes pode terminar radicalizando coisas em relação a algumas mães que muitas vezes têm essa dificuldade na amamentação. Mas, geralmente, o leite de caixinha, que é o leite de vaca, a gente
libera, o ideal é após os 2 anos de idade. Mas a Organização Mundial de Saúde fez uma retificação há um tempo atrás, mostrando que, em alguns casos, esse leite pode ser usado até antes de 1 ano. Mas seriam situações muito específicas, Tabata e Breno. No geral, o leite, proteína do leite de vaca, é um leite que vai dar mais alergia, mais intolerância, mais problemas imunológicos nessa criança. É lógico que cada mãe ela tem que ser avaliada de forma individual. Hoje em dia, a gente tem muita mãe que, inclusive, tem problema de depressão pós-parto grave, problemas sociais associados, e aí a gente termina tendo uma dificuldade para que essas mães sigam na amamentação. E cabe ao pediatra, à enfermagem, ainda nesse contexto, acolher essa mãe muito bem, não partir por uma situação de cobrança extrema. Porque eu percebo muitas vezes no consultório, às vezes as mães elas se enchem de culpa por não estar conseguindo amamentar, mas elas têm problemas específicos que estão impedindo. Elas terminam chorando muitas vezes por conta disso, de certa forma, doído. Leite materno é o melhor alimento que existe, sem dúvida nenhuma, mas assim, a gente tem que ter muito cuidado com as mães que são, na verdade, as provedoras dessas crianças. E uma mãe mentalmente que não está bem, como é que eu vou fazer com que essa criança cuide, que essa mãe cuide bem dessa criança que eu estou avaliando, né? Exatamente. Também tem Doutor, isso. até complementando o que você disse, né? Eu como mãe aqui gosto muito de compartilhar experiências que eu acho que é sempre enriquecedor, e você que nos acompanha também pode mandar a sua mensagem pra gente, viu? Manda a sua dúvida, o doutor Lancaster vai tirar aqui ao vivo no Relógio Rádio TV e você, sua dúvida, sua mensagem é muito bem-vinda, tá? Doutor, essa questão que você disse, é preciso avaliar caso a caso, é importantíssimo dizer, até porque a gente é rodeado de informação. Você abre uma rede social, por exemplo, tá falando leite materno é fraco, leite não sei o que é assim, faça isso, não faça aquilo, e é tanta informação que quem é mãe, são tantas cobranças, é tanta culpa que a gente já lida, né, no dia a dia, assim que tá com o bebezinho no colo, recebe ali, e é muito difícil. Então, esse ponto eu queria reforçar para quem nos acompanha, né? Você que talvez você não seja a mamãe, né? Mas você faz parte da rede de apoio de alguma mãe, ou você é amiga de alguma mulher que acabou de receber um bebezinho ou está grávida, enfim. Então é importante ressaltar isso, né? É importante avaliar caso a caso. Viu alguma coisa na internet? Tira dúvida com o seu médico de confiança, com o pediatra do seu filho ou com o seu obstetra. Enfim, tira dúvida. É melhor evitar, né, para você ser bem orientado ali e tomar a melhor decisão. Porque com relação a isso de rede de apoio, doutor, que você disse, às vezes a mulher ela teve um quadro de depressão pós-parto, ou ela está no início, né, que é o baby blues. Eu passei por isso, sei como que é. É muito difícil quando você não tem um suporte ali no dia a dia, porque todo mundo quer visitar o bebê. E aí você fica assim, mas gente, o bebê não quer visita, ele não precisa, ele nem sabe. Ajude a mamãe naquele momento. Lave a louça para ela, lave a roupa dela, vê o que ela precisa para ela poder descansar um pouquinho. Isso tudo ajuda e muito as mães nesse momento que é tão delicado, ela precisa tanto de apoio, de atenção mesmo, né, doutor? Tabata, isso é muito importante, né? Eu, como pediatra, eu tenho 30 anos já de pediatria, né? A gente vai criando uma certa experiência, a gente vai percebendo o que é o ideal e o que é o real, né? A questão dos cuidados com a mãe hoje, eu avalio de forma muito mais importante, muitas vezes, do que com os cuidados diretos da criança. É lógico que a criança é fundamental, mas enquanto a gente não entender que a mãe é a provedora disso tudo e que, como provedora, eu preciso de uma mãe que esteja estabilizada emocionalmente, que esteja bem cuidada, as coisas não vão fluir.
A questão da criança, como a senhora teve aí a oportunidade, né, de já ter passado por esse período, é muito complicado. Se a gente não encarar a amamentação e a maternidade como algo, de certa forma, vamos colocar assim, até primitivo, né? Tem gerações e gerações que as mulheres são mães, as mães estão começando a criar informação, pegar informação demais e está começando a desenvolver uma grande tensão. Na verdade, a maternidade está começando a ser algo pesado e ela não deve ser vista assim. Mas isso ocorre muito devido ao excesso de informações que estão chegando de forma muito truncada às mães. Então, são informações contraditórias e que muitas vezes causam estresse na mãe, mas não definem quem vai ser o filho ou as patologias, as doenças que essa criança vai ter no futuro. E eu vejo uma quantidade de mãe preocupada, nervosa. A questão do apoio que a senhora me falou é muito importante. A mãe que está em fase de puerpério, de amamentação, ela tem que ter o apoio do parceiro dela nas pequenas coisas. E, principalmente, gente, por favor, não visitem bebês. Não existe sentido, como a senhora falou. Isso eu acho que é algo cultural muito do brasileiro. E isso não existe nenhum sentido você visitar um bebê, porque possivelmente, principalmente nessa época agora, você pode levar uma bronquiolite, algo grave para essa criança. E numa mãe que está precisando de repouso e isolamento, de paz. É verdade. Então, a gente tem essa questão. E lógico que esses fatores emocionais, Tabata e Breno, terminam influenciando também na amamentação. Né? A gente corre atrás de uma taxa de amamentação sempre próxima ali a 50% até os 6 meses, e muitas vezes as mães terminam saindo desse contexto por conta de excesso de informação, de estresse e até por conta, né, da condição social que a gente observa. As nossas taxas de amamentação elas vão mudar muito relacionadas também à condição socioeconômica das nossas pacientes. Mas o acolhimento da equipe de suporte, que seja desde o pediatra, da enfermagem e da família, é fundamental para o sucesso e também, vamos falar aí, né, para que essas mães tenham condição até de doação desses leitos para que sejam usados nas UTIs neonatais, que eles são fundamentais para isso. Exatamente. Olha, doutor, foi um prazer enorme te receber aqui. Eu poderia ficar horas falando sobre dúvidas, isso. Hein? Eu queria saber, Tabata, por exemplo, como é que faz para aumentar a produção do leite? Se o doutor puder resumir rapidinho. Como é que faz? Vamos, doutor, saber isso então, antes Breno, de encerrar. O leite, na verdade, a melhor forma de aumento de produção é através de aumento da ingesta de água. 88% do leite materno ele é água. Então, à medida que essa mãe toma muito água, ela vai ter esse aumento. Agora, vamos lá. A mãe que amamenta, o próprio estímulo durante a amamentação libera alguns hormônios. E esses hormônios estimulam a descida e a produção de leite. Então, o próprio ato de amamentar é um estimulante e a hidratação é uma coisa importante. Existem medicações que interferem? Sim, existem. Mas no dia a dia a gente não usa essas medicações. Quase todas elas são hormônios ou tem algum tipo de efeito colateral na criança. Mas a gente tem que lembrar, gente, que a amamentação é algo fundamental, né? É a peça-chave para o desenvolvimento da criança. Mas fica aqui a dica em relação aos cuidados que a gente precisa de ter com essas mães que estão amamentando. Porque elas que são, na verdade, o nosso suporte e nosso material de trabalho. Não é o bebê, é a mãe que amamenta. Não é o bebê que vai amamentar. Exatamente. Então, a gente tem que dar um apoio, um suporte importante para essas mães que estão nessa fase. Perfeito, doutor. E só para encerrar mesmo, que a gente já está estourando o tempo, mas complementar mais uma vez que, fora isso, a conexão, né, maravilhosa que tem nesse momento de mãe, bebê, aquele olhar tão, nossa, é um momento mágico mesmo, de muita dor no comecinho, persistência, mas depois que flui, é maravilhoso. Prazeroso, então, né? Não tem como falar não amamente, gente, é só benefício, não tem... divino, né, Tabata? É algo divino. É maravilhoso, né, doutor? A liberação da ocitocina ali, o hormônio do amor, da felicidade, tudo isso que vai contribuir para o desenvolvimento do bebê e fortalecer esse laço de amor maravilhoso e indescritível.
Doutor, olha, muitíssimo obrigada. Foi um prazer mais uma vez. Obrigado a você, bom dia, viu? Um ótimo dia para você, foi um prazer enorme. Seja muito bem-vindo ao Relógio Rádio TV. Fica o convite para a próxima, Obrigado, doutor. Muito obrigado, bom dia para vocês. Um ótimo dia. Nós acabamos de ouvir, de acompanhar a entrevista com o médico pediatra Lancaster Diniz. Ainda falando sobre esse assunto, às 10 horas e 21 minutos, nós vamos para BH, Belo Horizonte, a terra do Uai, com quem está Solimar com a gente? Silva. Ele está de volta, 10h21. Ele está de volta, vamos conectar. Solimar, um ótimo dia para você. Você tem informações sobre esse Dia Mundial de Doação de Leite Materno? As informações contigo, como que estão as ações aí na capital mineira? Oi, Tabata, bom dia para você, bom dia, Breno, bom dia para quem está conectado, ligado conosco. Esse dia é muito importante, estávamos aí acompanhando a entrevista do médico e essa conexão, como você disse, ela transcende, né, entre mãe e filho e é o primeiro e mais importante alimento do recém-nascido. E a Prefeitura de Belo Horizonte, há um bom tempo, vem fazendo essas ações de amamentação aqui na capital mineira. Temos, por exemplo, a maternidade que faz este recolhimento, né, de leite materno, e esse leite materno ele é armazenado e passa por um processo de pasteurização. Não só uma maternidade em esfera municipal, como também em esfera estadual. Há um banco de leite humano onde a mãe que tem excesso na produção acaba doando esse leite, que é pasteurizado, ele passa por um processo de desinfecção também para que a criança não tenha nenhum problema, o recém-nascido, e quem não tem a possibilidade da produção de leite também é beneficiado, ou seja, a mãe que não tem recebe esse leite do banco de leite humano e leite ajuda e muito essas crianças que precisam. Não só crianças que têm as mães que não podem produzir esse leite humano, mas também aquelas crianças que estão internadas ou os recém-nascidos que estão internados de maneira prematura e que também são alimentados com esse leite do banco de leite humano aqui em esfera estadual, a maternidade Odete Valadares e tem a maternidade Sofia Feldman, que é também mantida pela Prefeitura Municipal de Belo Horizonte. Essas ações já acontecem há um bom tempo aqui na capital mineira e também vão sendo reforçadas sempre que acontece o Dia da Amamentação, que é comemorado hoje, dia 19 de maio. Tabata e Breno. Lembrando a informação que o Solimar trouxe ao vivo da nossa rádio de BH, que a cidade oferece 15 centros de saúde, um hospital para coleta, então é um serviço essencial que, como o pediatra, o doutor Lancaster, né, falou agora há pouco, Breno, é importantíssimo essa doação de leite materno, né? Claro que a gente sabe, tem muitos bebês que nascem de forma prematura, a mãe não pode amamentar, tiveram alguma condição ali frágil de saúde e essa doação ela é importantíssima. Conheço amigas que tiveram filhos e eu lembro que tinham muito leite, falavam, nossa, eu tenho muito leite e é importante trazer essa informação que toda cidade, é importante você ver na sua cidade, aliás, se há um centro de coleta de leite humano, porque se você tem excedente, você pode encher ali, você pega toda a orientação, como você pode fazer essa coleta, porque tem toda uma orientação de higiene, principalmente, para você fazer essa coleta de forma adequada e você possa alimentar com o seu leite, né? Leite maravilhoso, ali cheio de benefícios, nutrientes. Vai amamentar um bebezinho que esteja numa UTI ou uma mamãe que ela não consiga amamentar e ela pode pegar esse leite nesse posto de doação, né, de leite humano. Então, tá aí, informações direto de Belo Horizonte com o Solimar Silva. Pode falar, Solimar. Ô, Tabata, o detalhe, veja bem, o ano passado foram cerca de 159 litros de leite que foram doados aqui em Belo Horizonte.
Nos 3 primeiros meses deste ano já são 53 litros. E a importância dessa doação é de que 1 litro de leite humano ele pode alimentar até 10 recém-nascidos. Então, essa é uma importância muito grande da conscientização. Maravilhoso. Solimar, olha, muitíssimo obrigada pelas informações. Foi um prazer enorme te receber aqui mais uma vez no Relógio Rádio TV. Bem-vindo sempre, Solimar. Tá certo, gente. Muito obrigado. E sempre à disposição aqui de Belo Horizonte. Um abraço e um ótimo programa para vocês. Obrigada. Um abraço para você. Solimar, que na primeira vez entrou falando sobre as peculiaridades dos mineiros, né? Com o ai, o trembão. E trazendo agora informação de qualidade, notícia importantíssima sobre a doação de leite humano na capital mineira. E lembrando, você pode pegar todas as informações, acesse a sua internet e pesquise, né, o posto de coleta na sua região. E agora, você que não acompanhou antes a previsão do tempo na sua região, vamos agora para mais previsão do tempo. Como que fica esse dia, essa terça-feira, onde você mora? Será que chove? Será que você precisa tirar mais uma blusa do seu guarda-roupa? Ou vai bater aquele arrependimento porque você não levou o guarda-chuva? Vamos acompanhar agora na previsão do tempo. 10h27, bom dia. Belém amanheceu com sol, mas tem aumento de nuvens e pancadas de chuva. A temperatura chega a 30 graus, a mínima prevista de 23 graus. Já em Recife, o dia será de sol com algumas nuvens. A máxima prevista é de 32 graus e a mínima fica em 24 graus. Sem previsão de chuva também em Cuiabá, que tem sol com muitas nuvens. A temperatura não sobe muito, a máxima será de 24 graus e a mínima 18 graus. Mais um dia frio em Porto Alegre. Sol, algumas nuvens, mas a mínima é de 8 graus. E a máxima não passa de 16 graus. Já em Vitória, a previsão é de muitas nuvens e pancadas de chuva à noite. A mínima fica em 21 graus e a máxima chega a 30 graus Celsius. Felipe. Volta, meu Senhor, desejado das nações, pra entregar a coroa da justiça a quem foi fiel e a quem te amou. Tens um lugar guardado e estará ao teu lado. Eu conto as horas pra te ver, conto os segundos pra tocar tua face. Um dia é muito pra esperar, não abro mão de te encontrar, meu mestre. Vou me alegrar, pois irei te encontrar, meu amigo. E quando o céu se rasgar, prontamente subirei contigo, meu amigo. Eu conto as horas pra te ver, conto os segundos pra tocar tua face. Um dia é muito pra esperar, não abro mão de te encontrar, meu mestre. Vou me alegrar, pois irei te encontrar, meu amigo.
quando o céu se rasgar, prontamente eu irei contigo, meu amigo. Só de imaginar a tua chegada, sonho com o dia em que irei pra casa. Até o Senhor chegar, não paro de clamar. Maranata, Maranata. Só de imaginar a tua chegada, sonho com o dia em que irei pra casa. Até o Senhor chegar, não paro de clamar. Maranata, Maranata. Vou me alegrar, pois irei te encontrar, meu amigo. E quando o céu se rasgar, prontamente eu irei contigo, meu amigo. Relógio Rádio TV. 10 horas e 32 minutos pra gente continuar essa manhã muito bem, de forma... continuar, aliás, tô aqui meio que enrolando, mas continuar a semana com energia boa, com muita fé, melhor de tudo, aliás. Positividade, muita fé, né? Nós falamos ontem também. A gente vai agora com a mensagem de fé desta terça-feira. Mensagem de fé. Olá, meus amigos da Rádio Relógio, pessoal da HIT. Aqui quem fala é o pastor Michael. Eu sou líder estadual aqui do Rio de Janeiro e eu queria deixar para você uma palavra poderosa. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 6, no versículo 22, que se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que há em ti são trevas, quão grandes serão tais trevas? Você sabe que tudo na vida é uma questão de ponto de vista. Jesus lhe disse que quando você está ansioso, você tem que olhar para as aves do céu. Você vai ver na Bíblia Sagrada que o povo de Israel, eles ficaram olhando 40 dias para o Golias. Aí chega Davi, um menino, e ele olha para Deus. Então você vai ver vários casos assim na Bíblia Sagrada, que tudo é uma questão de ponto de vista. Tudo é uma questão como é que você está encarando a vida. Eu vejo pessoas que elas olham muito para o exame e olham pouco para a cura. Tem pessoas que olham muito para os filhos e olham pouco para Deus. Você tem que começar a olhar mais para aquele que pode realizar o milagre, realizar as maravilhas. De repente a tua situação não está mudando por causa disso, porque você não está olhando corretamente. Você não está olhando certo. O rei Josafá, a Bíblia diz que ele estava diante de uma situação que era impossível. Ele disse: Deus, nós não sabemos o que faremos contra essa grande multidão que vem contra nós. E nós nem temos força para vencer eles. Porém, nós vamos fazer uma coisa: os nossos olhos estão postos em ti. Na hora que você coloca o olhar corretamente em Deus, ele vem e ele peleja por você. Foi assim que aconteceu com Josafá. Foi assim que Deus abençoou a vida do Davi. E é assim que vai ser a sua também. De repente a tua vida não vai mudar, mas se você olhar corretamente, você consegue mudar a sua vida. Um forte abraço. Deus abençoe o pessoal da Rádio Relógio da HIT. Deus abençoe. Amém. Muito obrigada, pastor. Olha, vamos falar agora sobre sobrevivência, inovação, bolso do pequeno empreendedor, que já estávamos falando, né, Breno? Sobre o assunto, sobre tecnologia e como ela veio para desburocratizar, facilitar processos do dia a dia. Adaptação à IA.
tem que se adaptar, tem que acompanhar essa evolução, né? Se você tem uma lojinha de bairro, por exemplo, uma confecção, um e-commerce, presta serviços, com certeza você já ouviu falar da inteligência artificial, né? E talvez tenha dúvidas sobre como utilizar, como investir nessa ferramenta no seu negócio para impulsionar, você ter mais lucros, enfim, e até diminuir também os seus gastos, né? Enfim, a gente precisa tratar sobre esse assunto, só que a pergunta que fica é: isso é tecnologia só para grandes multinacionais ou não? Você que tem o seu negócio, está começando, ou ele é para você? A gente falou sobre isso. Se você não pegou o gancho, continue conosco aqui no Relógio Rádio e TV, porque trataremos sobre esse assunto, porque para muitos especialistas, quem não aprender a usar essa ferramenta para cortar custos, por exemplo, né, como eu disse, automatizar o atendimento, acelerar vendas, corre o risco de ficar para trás. O seu negócio ele vai ficar lá atrás e o seu concorrente vai crescer, e não é isso que você quer, né? Você quer crescer, fazer o seu negócio voar. Bom, para entender tudo isso, entender esse cenário, né, de evolução da tecnologia nos negócios, vamos conversar agora ao vivo, direto do nosso estúdio, com Salatiel Araújo. Ele é empresário, autor do livro Marketing e Mídias para Médicos. Salatiel, bom dia, seja muito bem-vindo. Bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Bom dia, para falar sobre esse assunto que eu gosto tanto, né, e que eu utilizo tanto na prática comigo, na empresa, né, os nossos negócios e também com os nossos clientes. Olha, esse assunto ele rende muitas dúvidas, né? Porque eu queria começar primeiro com a sua experiência. Como que você enxergou nessa área de inteligência artificial, marketing, né? Que tem se falado muito. Como que você enxergou nessa área um pulo ali para os seus negócios, um investimento, e que precisa expandir para outras empresas também, ter acesso, ampliar o acesso dessas ferramentas para outros negócios? Bom, a inteligência artificial ela mudou tudo. Aquilo que funcionava antes no segmento de marketing e mídias, tudo se transformou, e quem está fazendo ainda do modo antigo não vai ter resultados. Isso desde o trabalho de construção de imagem até o tráfego pago. Hoje as pessoas estão pesquisando cada vez mais nessas plataformas e, por exemplo, aquele profissional, aquela empresa que antes apenas produzia conteúdo, agora precisa se preocupar em alimentar esse outro lado da internet. E esse conteúdo ele tem que dizer claramente quem você é, o que você faz, onde, para quem. Nós temos, por exemplo, um feedback muito positivo de um cliente nosso, que nós pesquisamos sobre ele, e a IA falou, é um profissional que tem 8 processos, gente. Nossa. E é um grande empresário, é um excelente profissional, e esses processos absolutamente nada a ver com a área de atuação dele. É aquele processo trabalhista que todo empresário tem, coisas que não tem absolutamente nada a ver com o serviço que ele presta. Agora imagina o cliente ter esse feedback. Já nós temos um outro caso muito positivo de um cliente nosso que chegou para mim: olha, fechei um negócio essa semana espetacular, diga quem me indicou. Aí falou do chat que todo mundo conhece. Uhum. Então tudo é como você conduz. Eu acho que a IA, tenho certeza, posso afirmar isso, ela é muito útil se você souber operar. Porque também tem uma outra situação que é grave, né? A pessoa que fica na dependência e você não pode ser guiado por ela, você tem que colocar ela para trabalhar ao seu favor. Agora, todo empresário, ele já é muito atolado, né, de atividades, tarefas, preocupações, né, para manter o negócio de pé ali dia após dia. No seu caso, qual que foi o estalo, aquele start que te fez perceber: eu preciso investir nessa ferramenta, eu preciso acompanhar essa evolução, senão, como eu disse, né, antes, eu vou ficar para trás. E fica mesmo.
Olha, eu comecei a utilizar para economizar tempo e dinheiro também, porque algo que você antes precisava fazer uma pesquisa de mercado, vou falar no meu caso. Sim. Hoje eu consigo pedir para a IA listar os meus clientes, né, aquele perfil que eu estou prospectando, e ela faz essa lista para mim. Em seguida eu peço para ela separar somente os contatos. Então ela já me entrega esse mail, né? Para quem está nos acompanhando, o mail é a lista dos contatos, né? No nosso meio isso é comum, mas assim, os contatos já separados. Você também pode pedir para ela montar uma proposta, dizer quem é você, o que você vende, para quem ela já formata a proposta. Então, isso antes levava muito tempo. Agora, em poucos minutos, você consegue fazer a triagem, né, o mail, consegue preparar a proposta e consegue disparar em massa. Então, isso para mim trouxe um resultado excelente. Agora, assim, a virada de chave é quando você adquire a consciência, o conhecimento. É necessário estar estudando o tempo inteiro. Agora, o que a gente sabe hoje, daqui 6 meses, está ultrapassado. Principalmente quando você fala de conteúdo, seja no seu blog, redes sociais, porque agora não é só criar conteúdo. Você tem regras, né, para postar o número de caracteres no título, o número de parágrafos, quantas palavras por parágrafo. Então, tudo isso é válido. Então, é preciso estudar e testar, porque também não existe receita de bolo. O que funciona para mim não funciona para a Tabata, não funciona para o Breno, não funciona para você. Tem que entender o seu nicho e tem que treinar a sua IA. Agora, teve em algum momento na sua carreira que você teve um certo pé atrás ou preconceito com a tecnologia, né? E isso te fez ali paralisar, mas você falou, não, eu não posso... Em algum momento eu vou ter que encarar, né? A IA, a tecnologia e mergulhar. Até porque podia ser modinha também, né? Algo passageiro, sei lá. Eu não tive. Eu tenho muitos colegas, né, que têm resistência, pessoas que insistem em um determinado formato, mas eu sou muito curioso. Na verdade, eu sou à frente do tempo. Então, o que vai acontecer, o que está chegando, eu também tenho uma relação muito boa de negócios com pessoas de outros países, então eu acompanho o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, faço um comparativo com o que a gente faz aqui. Então eu tenho uma parceria bem importante de negócios lá nos Estados Unidos e eu percebi antes como eles estavam utilizando a IA para posicionamento, para prospecção, e eu já comecei a implantar isso aqui. Então quando nós aqui no Brasil começamos a falar de IA, utilizar, os meus clientes já estavam usufruindo disso. Então, sempre a dica de ouro é estudar, é se informar, é trocar ideias. Eu acho que isso é muito válido e faz a gente sair na frente. Você sabe que na primeira entrevista que nós tivemos com o professor doutor da Universidade Mackenzie sobre a IA, essa evolução, ele falou uma coisa muito importante que você mencionou agora, né? Essa questão da capacitação. O que precisa não é só investimento para educação, para tecnologias, investimentos governamentais, mas programas mesmo de capacitação em massa, porque você já é experiente na área, você tem acompanhado, você disse que você acompanha a evolução em outros países, você estuda, né? Para isso também, para você acompanhar no seu negócio. E o que hoje é a regra, daqui 6 meses já não é mais. Só que isso falta para muitos empresários, muitos empreendedores também, né? Esse senso de... Opa, eu preciso acompanhar. Eu não posso achar que isso aqui que eu investi, essa ferramenta tecnológica é isso e acabou. Precisa continuar dia a dia, né? Precisa conhecer, né, acompanhar a evolução, as mudanças e os testes também. É preciso testar. E é um cenário muito delicado, é difícil. Eu acredito particularmente que... não só facilitou, mas a concorrência aumentou muito, porque algumas pessoas se dão muito bem e outras perdem muito com isso. Mas quem dominar
a inteligência artificial, quem dominar a comunicação, né, de modo geral, pode crescer muito. Abre portas, né? Exatamente. Por exemplo, o que eu falei que eu faço na minha empresa, a dona de casa que está nos escutando agora, vamos dar um exemplo prático. E ela, de repente, tem uma marmitaria. Ela pode fazer uma triagem de várias obras construtoras na região dela, conseguir esses contatos, mandar propostas. Olha quantas vendas ela vai converter. Em qualquer área pode ser muito benéfico. Então a pessoa tem que ter aqueles insights, as ideias e colocar em prática. Tem que ter o mínimo de domínio. É como você falou, Tabata, não é ela pagar a melhor tecnologia sem saber usar. Então a pessoa tem que saber operar. É sobre isso. O professor comentou isso, né? Muitos investem, né, Breno? Ele tinha falado, muitos investem em tecnologias, mas não sabem usar. E aí acaba gastando dinheiro, desiste, o negócio acaba falindo, vai mal. Então é muito triste. E a gente precisa dessa consciência, como o Salatiel trouxe, né? Se atualizar, estudar, se dispor a aprender, não é só mergulhar de cabeça porque ouviu falar, não é, Salatiel? Com certeza. Já é uma realidade, mas é preciso ter o conhecimento mínimo, até para contratar alguém. Como que eu vou contratar um profissional? No caso do empresário, ele realmente tem o tempo limitado, ele não consegue se dedicar, mas ele vai contratar um profissional. Ele precisa ter uma noção, o básico para conseguir mensurar resultados, fazer as alterações, pedir o que ele precisa, porque afinal ele é o empresário, ele que conhece o negócio dele. Ele vai direcionar esse profissional que vai operar. Agora, na sua percepção, a IA, ela trouxe realmente um ganho na economia? Ou, por exemplo, o ganho maior foi na velocidade das entregas, liberação no tempo da equipe, investimento da equipe em outras tarefas? Ou o ganho financeiro, ele tem sido real, concreto? Tem sido real. Pelo menos no meu caso, outros empresários, outras empresas profissionais que eu conheço que utilizam da forma correta conseguem otimizar bastante a produção, resultados, economizar muito também na parte humana, né? Tem esse lado que acaba gerando desemprego, prejuízos para algumas pessoas, mas pensando como empresário, para o empresário, para a empresa, é muito rentável e também muito prejudicial para quem não dominou ainda esse cenário. E a gente tem acompanhado que a população brasileira tem investido, aberto cada vez mais as próprias empresas, né? Desistido de ser CLT ou de trabalhar de forma informal. Então, quer abrir o seu próprio negócio, quer investir, só que, mesmo sendo pequeno negócio, como você diz, uma marmitaria, por exemplo, a pessoa precisa acompanhar tudo isso, porque é um investimento de tempo, não só dinheiro, mas é um investimento de tempo para você ter lá na frente o lucro, né? Olha, Salatiel Araújo, ele veio no nosso estúdio do Relógio Rádio TV. Você que nos acompanha pela transmissão ao vivo, pela TV, pela internet, acompanhou Salatiel aqui no estúdio. Você que acompanhou pelo rádio, pelo aplicativo. Foi um prazer, Salatiel. E ele veio do rádio, né, Salatiel? Eu comecei no rádio com 14 anos, lá na Paraíba. Olha só. Uma vida inteira de comunicação. E eu migrei com muita facilidade, como a Tabata também perguntou, para o digital e eu gosto muito. Claro, mas o rádio é a paixão, né? Quem passou pelo rádio, nada substitui. Verdade, é uma paixão. Salatiel, muito obrigada por compartilhar conosco a sua experiência. Foi um prazer enorme. O prazer foi meu e estou à disposição de todos. Sempre bem-vindo. Muito obrigada. E fica o convite, viu, para a próxima. Obrigado. Obrigada. Nós acabamos de acompanhar a entrevista com Salatiel Araújo, empresário. Ele é autor do livro Marketing e Mídias para Médicos. O Relógio Rádio TV desta terça-feira vai ficando por aqui. Aí fica aquele mas amanhã, quarta-feira, às 9 horas em ponto, a gente espera, é claro, a sua companhia. Breno, César e eu, Tabata Porte. Anota aí se você ainda não identificou Relógio Rádio TV. Essa união, falando de modernidade, o programa de hoje tem tudo a ver.
Multiplataforma, estamos muito chiques. Muito obrigada pela sua companhia, um excelente dia pra você. Até amanhã, que horas? Às 9 da manhã. Às 9 da manhã. Até lá. Um beijo, até amanhã.